Chamo-me Camila, e o caso que se desdobrou numa quarta-feira ensolarada não foi apenas uma investigação, mas uma descida aos abismos do terror que desafia a própria realidade. O que começou como um quebra-cabeça aparentemente comum revelou-se, aos poucos, um enigma macabro que me fez questionar os limites do que entendemos como possível. Desaparecimentos inexplicáveis foram os primeiros sinais de que algo sinistro se desenrolava diante dos meus olhos. Cada pessoa que se esvaía nas sombras deixava para trás um rastro de perguntas sem respostas. Símbolos estranhos começaram a surgir nos locais dos incidentes, como marcações enigmáticas que desafiavam qualquer lógica convencional. A atmosfera, inicialmente ensolarada, transformou-se numa teia densa de tensão, como se o próprio ar guardasse segredos sombrios. A investigação tornou-se uma jornada pelos recantos mais sombrios da mente humana, onde o desconhecido se entrelaçava com o macabro. Cada pista desvendada parecia abrir portas para novos enigmas, uma dança perturbadora entre a verdade e o oculto. A linha que separa a busca pela justiça da imensidão do sobrenatural desvanecia-se, e eu me via envolvida numa trama que transcendia as fronteiras do compreensível. A verdade emergia lentamente, revelando camadas mais profundas de horror. A investigação, que começara com a esperança de encontrar respostas, transformará-se num mergulho nos abismos do terror mais puro. E agora, compartilho este relato não apenas como uma narrativa de investigação, mas como um alerta para aqueles que ousam sondar os mistérios que habitam as sombras da realidade. Preparem-se, pois a verdade, por mais aterradora que seja, precisa ser revelada. À medida que mergulhava nos relatos dos desaparecimentos, as sombras tornavam-se protagonistas de uma trama sinistra. Cada pessoa que se esvaía deixava um vazio que ecoava na alma da comunidade. Os rostos ansiosos dos familiares, marcados pelo desespero, lançavam-me um desafio implícito: encontrar respostas onde a escuridão parecia se alimentar do desconhecido. Os primeiros sinais, quase imperceptíveis, eram sombras que se moviam fora de sincronia com a luz ambiente. Testemunhas, já perturbadas pelo desaparecimento, descreviam figuras indistintas que pareciam dançar nos cantos dos olhos, escapando à visão direta. A tensão crescia como uma tempestade no horizonte, anunciando algo além do alcance da razão. Nos locais dos desaparecimentos, os símbolos estranhos surgiam como mensagens de um universo desconhecido. Marcas sinistras, inscritas com precisão, desafiavam qualquer interpretação lógica. Cada símbolo era como uma carta de baralho virada, revelando um jogo macabro que se desdobrava diante dos meus olhos. Eu me via decifrando códigos que pareciam escritos por mãos invisíveis, numa linguagem que transcendia os limites do compreensível. A atmosfera dos locais tornava-se densa, como se as marcas fossem portais para dimensões obscuras. Ao tocar os símbolos, sentia uma corrente elétrica percorrer meu corpo, como se estivesse prestes a atravessar a fronteira entre o que é tangível e o que é além da nossa compreensão. A tensão, inicialmente contida, transformou-se num véu de expectativa carregada de medo. O ar, antes ensolarado, tornou-se uma atmosfera palpável de inquietação. Em minha investigação noturna, sentia que as sombras eram mais do que ausências de luz, eram entidades que se alimentavam do medo e da incerteza. Ondas de arrepios tornaram-se minha constante companhia, enquanto passava pelos corredores sombrios das histórias entrelaçadas pelos desaparecimentos. Cada passo era dado com a certeza de que algo além da compreensão humana observava, aguardando o momento certo para se revelar. Cada pista desvendada parecia ser uma peça de um quebra-cabeça que se rearranjaria, revelando imagens mais perturbadoras a cada movimento. A linha que separava a busca pela justiça da imensidão do oculto desvanecia-se, e eu me via como uma navegadora destemida num mar de mistérios sobrenaturais. Os registros revelavam histórias de rituais esquecidos e pactos selados nas sombras.
Testemunhas, hesitantes em compartilhar suas experiências, sussurravam sobre visões que desafiavam qualquer explicação racional. A verdade emergia, mas era uma verdade que se desdobrava nas sombras, resistindo à luz da compreensão. A busca por respostas tornou-se uma jornada implacável pelos recantos mais sombrios da mente humana. Em meus sonhos, figuras indistintas dançavam ao redor de rituais obscuros, enquanto os símbolos enigmáticos pareciam ganhar vida, movendo-se em danças sinistras. Cada passo era uma provocação ao desconhecido, uma dança ousada entre a curiosidade e o temor. No ápice da investigação, a sombra, antes apenas vislumbrada, parecia se materializar diante de mim. Uma presença indescritível, uma entidade que transcendia a barreira entre o tangível e o intangível. Eu me encontrava no epicentro de um pesadelo real, onde o horror se manifestava como uma força incontrolável. Ao encerrar este relato, sinto a necessidade de compartilhar que o desfecho permanece oculto nas sombras. A investigação que começou numa quarta-feira ensolarada tornou-se uma saga de terror que ultrapassou os limites da minha própria compreensão. A verdade, agora emergindo de forma hesitante, é como um espectro que se recusa a ser completamente revelado. Este não é apenas um relato de terror, é um alerta. O desconhecido, espreitando nas sombras, não deve ser subestimado. A linha entre a justiça e o oculto é uma fronteira frágil e, ao compartilhar esta história, deixo um chamado para todos que ousam enfrentar os enigmas que habitam além do que podemos ver. A verdade aguarda nas sombras, e a busca pela compreensão do desconhecido é uma jornada que cobra seu preço. Preparem-se, pois a escuridão guarda segredos que podem mudar a visão da realidade para sempre.